Olá, bem-vindos a mais um episódio do Ela em Cena. Eu sou a Suelen França, advogada e economista, e aqui nesse espaço a gente fala sobre branding, sobre marcas, sobre empreendedorismo e viradas de chave. Hoje a gente recebe um convidado muito especial que vai passar para nós como colocar essa marca em evidência através do tráfego pago, o Severo. Tudo bem, Severo? Olá, tudo Bem-vindo! bem? Obrigado, Suelen. Muito feliz pelo convite. Vim de um pouquinho longe de casa, né? Então, já quero que tu comece se apresentando para o pessoal de casa. Perfeito. Vamos lá. O meu nome é Clauderson Severo, o meu sobrenome é Severo, todo mundo chama por Severo. É a forma que as pessoas encontraram de de lembrar do meu nome, né? Porque o nome é um pouquinho diferente. Venho do Espírito Santo, nascido em Linhares, atualmente moro em Vila Velha. E vim até aqui para conhecer a TV. Estou encantado com a estrutura. Que bacana, Estou muito encantado bem-vindo. com a recepção. E vamos para frente, estou muito feliz de estar aqui. Que legal. Realmente, vem de longe, Um Severo. pouquinho. E fala para nós um pouquinho como que tu entrou nesse universo aí do tráfego pago, enfim, de levar em evidência marcas e empresas aí pro online. Perfeito. A minha história com o marketing e comunicação, de maneira geral, começou na faculdade. Meu primeiro curso da faculdade foi publicidade. Estudei 4 períodos de publicidade. Daí eu mudei para psicologia, fui até o finzinho, sim, mas acabou que eu não finalizei por algumas questões particulares e também porque eu percebi que eu não queria ser psicólogo. Fiz alguns outros cursos nessa área de autoconhecimento, como PNL, hipnose clássica. Enfim, Olha só. fiz bastante coisa desse tipo, vendas mesmo. E quando deu em 2018, eu já morava em Vila Velha, apareceu um anúncio para mim. Eu falei, cara, o que é isso? Isso aqui é legal. Porque a pessoa que apareceu para mim no anúncio falou, você tem habilidades que podem ser potencializadas através do digital. Então, eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha. Eu falei, cara, eu não sei se eu clico nesse anúncio. Então, esse anúncio apareceu várias vezes. E eu falei, esse cara tá me perseguindo, o que tá acontecendo? Isso aqui é legal, eu achei isso legal. Até que eu cliquei no bendito do anúncio, estudei. Depois de alguns meses, acho que 2 meses, eu já fechei o meu primeiro cliente. De lá para cá, nunca mais parei de estudar, nunca mais parei de me aprofundar. E assim eu fui apresentado ao tráfego pago. Que bacana. Que na verdade é só mais uma ferramenta Sim. de anúncio, né? De uma forma de propagar a sua marca. De repente, a pessoa acha o seguinte, o tráfego pago ele vai fazer um grande milagre. Não, ele não vai fazer um grande milagre. Ele é uma publicidade, bem como o outdoor, bem como as propagandas de TV, de rádio. E só que agora essas propagandas são feitas na avenida mais movimentada do mundo, né? Que é a internet, que é onde as pessoas estão com a atenção retida aqui. Muitas vezes as pessoas estão em casa assistindo uma TV e tá com o celular ao lado. Direto. Tá ouvindo rádio, mas tá com o celular ao lado. Tá numa roda de Todo amigos mundo. e o celular que, às vezes, a pessoa tá até dirigindo e tá mexendo no celular. É, Então, perigo. então acaba que alguns outros modelos de anúncio acaba caindo um pouquinho mais a força. O outdoor, por exemplo, ele acaba tendo um pouquinho menos de eficácia. Mesmo que você tenha um QR Code, é muito difícil a Sim. pessoa parar no trânsito do nada. Então, Sim. assim, É mais fácil olhar o celular do que... então a gente anuncia para a pessoa onde ela está com a atenção direcionada. E o grande bacana do tráfego é que a gente consegue selecionar se é para homem, se é para mulher, Consegue se qualificar a qualificar. audiência, né? Exatamente. E ter métricas mais precisas, né? Pagando bem menos por anúncio. Bacana. E para quem está começando Severo, assim, e quer se destacar no digital, o que que tu indica? Quais são os passos? Conhecer a própria marca, o próprio produto, conhecer de fato o que você resolve, até onde você resolve, porque sabendo o que você pode fazer, ou o que a sua empresa oferece, você vai conseguir conhecer bem o seu cliente. Quem é meu cliente ideal? Qual é o meu perfil de cliente ideal? Então, se conhecendo, você passa a conhecer o Entendendo. seu cliente. E uma vez que você conhece o seu cliente, você consegue entregar um serviço de muita qualidade. Aí entra o tráfego como mais uma ferramenta a qual pode potencializar a entrega dessa solução que você oferece. Pois então, e essa diferença prática entre o branding de uma marca e o tráfego pago? Ou um depende do outro? Eles vão andar
como bons parceiros, né? O brand é um fortalecimento de marca. Tem Uhum. muitas empresas, assim, de anos que não trabalha vendendo, tipo, compre o meu produto, mas como a Coca-Cola, por exemplo, que já tem anos e anos e anos que eles trabalham o branding deles. Uma identidade construída, né? Exatamente. Por exemplo, uma coisa que eu acabei de lembrar, na época de Natal, caminhões em todas as cidades, a gente não consegue dimensionar qual seria o custo disso tudo, né? E é branding. Eles não estão vendendo Incrível. diretamente nada, mas estão fortalecendo a marca deles. Uma vez que a marca deles se encontra forte, fortificada no mercado, toda vez que a pessoa vai até um mercado, qualquer lugar, né? Onde tem o produto deles vai estar em evidência. Dentre outras marcas, a que mais se faz presente no seu dia a dia é a que vai ser lembrada na hora da compra. Sim. A Coca-Cola, por exemplo, é um exemplo muito forte, né? Porque Sensacional. eles trabalham muito essa questão do branding de muito tempo. Muitos E anos. temos a questão dos arquétipos que comunicam diretamente com o inconsciente. Isso. Então, pode ser que não. Eu vi alguma notícia esses tempos, que mesmo que não esteja escrito Coca-Cola, se tu usar só alguns sinais, o inconsciente já vai É puxar perfeito isso, né? Coca-Cola. Você lembra uma época que uma marca, eu não vou lembrar qual é a marca agora, mas usou aquela fonte da Coca-Cola com outras cores em roupas, assim, principalmente camisas e calças, eu acho. Acho que foi isso que eu vi. Usava, tipo assim, um exemplo, Suelen, mas com a letra da Coca-Cola em outras cores. Todo mundo olhava e falava, é da Coca-Cola. Coca-Cola, não é a Suelen, é Coca-Cola. Exatamente. Então isso é muito bacana porque quando a gente entende que isso é a base, porque pensa comigo, um prédio ele pode ser grande, lindo, maravilhoso, mas se ele tiver uma base bem fundamentada, ele vai, né? Ele vai ao chão. Então a marca é a mesma coisa. Se ela tiver uma base bem fundamentada e com os propósitos bem comunicados, eu acho que fica muito mais fácil de vender ou de se estabelecer no mercado. Então, tu achas que uma marca ela tá madura para um tráfego quando ela já tem toda essa identidade fortalecida? Ela precisa ter identidade bem reconhecida por ela mesma, pela própria empresa, saber aquilo que eu tinha dito, se autoconhecer Uhum. e ter a base e ter a estrutura mínima, acredito. Sabe, como... O que seria uma estrutura mínima? Um propósito bem definido. Isso, e algumas coisas como carteira de cliente. Vou te dar um exemplo, deliveries. Muita gente vende no delivery, sei lá, uma loja de açaí, uma loja de pizza. Vende no delivery. Aquele aplicativo, seja qual marca for, não sei nem se eu posso falar de marca, mas Pode. aquele aplicativo de delivery, ele entrega uma relação de informações. Tem gente que não usa aquela informação. Não baixa uma lista de e-mail, não baixa uma lista de telefone, não faz campanhas internas. Olha, seu João, eu vi que você comprou 2 açaís no mês passado e eu tô te dando um esse mês, de bônus. Ou você compra um e ganha 50% no outro. Você está fomentando venda. Então, isso são estruturas que as pessoas às vezes não Não se ligam. aproveitam. E que você não necessariamente precisa comprar cliente todo mês. O que eu quero dizer com comprar cliente? Porque As para rodar leads. tráfego você paga anúncio, né? Logo, se você depender a vida inteira de comprar cliente, o seu negócio não está saudável. Agora, quando você compra clientes e você fideliza eles, você gera um Uhum. LTV, Lifetime Value, que é quanto tempo você consegue reter o mesmo cliente e quanto você consegue vender para o mesmo cliente. Porque mais vale você vender 1000 vezes para 10 clientes do que ficar procurando 1000 clientes por aí. Por exemplo, as redes sociais, né? Muitas pessoas utilizam as redes sociais para vender e se não utilizam, deveriam. Eu tô nesse processo ainda, né? Mas tem pessoas que têm muitos seguidores, mas não são seguidores qualificados. São pessoas que estavam ali daqui um pouco por um outro momento de vida daquela pessoa. Então, é mais válido, ao teu ver, menos seguidores, por exemplo, menos leads, mas mais qualificados, que vão consumir o teu produto, do que uma legião de pessoas que estão ali Com certeza desinteressadas. absoluta. Porque é o seguinte, eu tenho até uma teoria que eu inventei, uma teoria, não sei se faz sentido, tá, gente? É a teoria da galinha gorda, que é uma brincadeira que se faz com criança. Não sei se aqui no sul tem. Como que funciona a galinha gorda? Vamos É ver. assim, um adulto fica com a balinha, coloca, por exemplo, 10 crianças. Aí a brincadeira eu vou ficar de costa, não vou escolher quem eu vou jogar,
mas vai jogar para 10 pessoas que têm interesse naquela balinha. E uma das 10 vai pegar. É igual jogar o buquê, Uhum. sabe? Só que aí, vamos usar a teoria da galinha gorda. Imagina que agora não são 10 crianças, são seus seguidores que estão ali. 10 têm interesse. Se você jogar uma balinha, seu conteúdo, seu produto para eles vão ter Uhum. interesse. Só que se no meio desses 10 você colocar mais 100 que não têm interesse, além deles não fazerem esforço para pegar a sua balinha, o seu produto, Bom, eles vão atrapalhar os 10 que têm. exato. Muito bom. Deu para entender? Então, muita gente se prende muito a seguidor. Ah, eu quero ter seguidores. Tá, mas esse seguidor vai fazer o quê? Eu acho Quem até são que para eles? quem olha de fora, pode passar uma certa reputação, Demais. né, "Ó, essa pessoa tem muitos seguidores", mas efetivamente, que é o que todo mundo quer, dinheirinho no bolso, É. né, a gente pode ser que não. E o que eu visualizo, assim, eu tentando exemplificar para o pessoal, vamos ver se eu tô certa. Eu imagino o tráfego pago como um holofote em cima de uma marca. Ele vai dar evidência para aquela marca, vai dar evidência para aquele produto. Mas se esse produto não se essa marca não tiver estrutura jurídica, por exemplo, se não tiver um registro de marcas, ou se não tiver uma identidade bem definida, pode ser que está desperdiçando, inclusive dinheiro em cima Aham. disso, e não se consolidando no mercado. Então eu imagino mais ou menos isso, para quem de casa de repente não entende sobre tráfego, é tu dar luz para aquele produto, é tu colocar em ele evidência. Vamos lá, eu acho que isso é bem rotineiro. Tem muitas empresas que iniciam e não tem uma boa estruturação. Eu vou te dar um exemplo, como por exemplo de uma pizzaria. Uhum. Se uma pizzaria está vendendo, sei lá, 60 mil e está fechando o mês com 2 mil negativos, aí eles me procuram, Severo, eu tô precisando vender mais, cara, vamos vender? Se eu fizer essa empresa vender 120 mil, ele não vai mais fechar em 2 mil negativo, vai fechar em 4 mil negativo. Por quê? Porque o que está faltando dentro daquela empresa é estruturação. Uhum. Então o tráfego ele não vai resolver tudo. Ele é sensacional, uma ferramenta assim de alto poder. Se você souber usar com consciência, ele traz muito, muito, muito resultado. Não à toa que eu estou do outro lado do país, bem longe da minha casa, e me acharam através de um anúncio meu. Que Então, legal. assim, o tráfego ele tem um poder muito gigantesco. Porém, se a gente não tiver estruturação básica, não anda. O que seria uma estruturação básica? Por exemplo, campanha de lead interno. Comprou clientes, reteve leads, trabalha aqueles leads de maneira interna, sem necessariamente pagar para adquirir mais. Senão você vai adquirir um monte e vai ficar com um monte de uma lista morta de leads. Outra coisa, markup. Muita empresa não sabe nem o que é markup, que é o cálculo para definir o preço correto, ou o preço mínimo possível que você poderia cobrar que te dê um lucro, Que paga o que negócio e pague o beleza. negócio. Outra coisa, se atentar às questões tributárias. O cara abre um MEI, aí ele começa, faturou 90, aí passa batido. 83, passa batido. Vai chegar um momento que ele vai faturar 140 e ele tem que estar ali coladinho com contador, advogado, com tudo para ele Sim, a base. mudar, sei lá, seja sair do simples ou para lucro presumido, vai depender de como ele cresce e para onde, né, de que forma. Gente, por isso que existem as especialidades, ó. Existem os advogados, os gestores de tráfego, Exatamente. e todo mundo trabalha em conjunto. Exatamente. E é um conjunto e é isso que a empresa precisa entender. É uma máquina em conjunto. Porque é muito normal, tipo assim, a pessoa falar, trabalha com tráfego, o que você faz? Anúncio. Suelen, grava um vídeo e me manda que eu vou rodar. Sempre. Só que isso já acabou. Hoje em dia, a inteligência artificial, ela roda anúncio para você praticamente. Então, a visão do gestor antigo, ele já morreu. Hoje, eu acredito que todo profissional precisa ser, além de bom, que eu acho que é o mínimo que ele tem que ser. Se você vende uma coisa, você tem que ser bom nisso. Você tem que ser também consultivo. Porque, infelizmente, por exemplo, a gente não aprende a tirar uma nota fiscal na escola. Nem na faculdade, estudei na faculdade, ninguém me ensinou. Ninguém ensina. Não te ensina sobre regime tributário. Não te ensina sobre controle de caixa, MVP. Então a pessoa tem que estudar, tem que conhecer o próprio negócio, tem que estudar, não é só abrir as portas e aguardar. E eu sou um gestor de tráfego que eu me considero um pouco diferente porque eu sou invasivo nisso. Eu falo, olha gente, a gente pode rodar tráfego, mas eu preciso ver isso aqui. Tem empresa que não gosta. Precisa entender mais o Tem negócio. empresa que não gosta. Não, isso aqui é meu.
Mas se a gente não alinhar isso aqui, não vai vender. Ou mesmo que venda, você vai se manter no prejuízo. Então, é um todo, né? É incrível, assim. E o que que tu mais vê, assim, de erro que as pessoas cometem quando... A gente já falou vários aqui, mas para o pessoal de casa visualizar melhor, assim, tá, comecei meu negócio, estou investindo em tráfego, o que que eu devo evitar, ao teu ver? Em primeiro lugar, o que a pessoa deve evitar, principalmente se ela quiser investir em tráfego, é fazer por fazer. Por quê? Ah, eu tenho um anúncio aqui, por exemplo, eu lembro que em um certo momento eu atendi um cliente que o produto dele era atemporal. Como, por exemplo, comida. Comida Isso, é vamos dar atemporal, exemplos. né? Uhum. O que é atemporal? Seja segunda, seja quarta, seja quinta, eu vendo pizza. Posso ter os dias específicos? Então vamos trabalhar dias específicos com campanhas específicas. Aí a Uhum. gente já sai a gente começa a ser direcionado, entender? Agora, o que eu acho que é o maior erro é fazer por fazer. Por exemplo, essa pessoa que eu falei, ela queria rodar um anúncio e o anúncio... Ela falou, esse anúncio aqui é bonito, a foto é bonita, eu quero rodar a semana inteira. Mas a legenda daquela foto tava assim, nessa terça-feira, dia 22 de Nossa, agosto. Então, um dos maiores erros é eu já vi vários criativos rodando com exatamente datas... com data anterior ou com eventos que já passou, Pois então... é. Então, eu acho que o maior erro é fazer por fazer. Postar, tem que pensar até quanto tempo as pessoas vão ver isso aqui, até que ponto vai ser, de fato, crucial apresentar isso e colocar dinheiro para rodar. Entende? Agora, quando você pensa assim, olha, eu quero fazer, mas eu quero fazer de maneira estratégica. Eu acho que essa é a melhor forma de começar. Vamos dar um exemplo, assim, para as pessoas de casa. Por exemplo, quem vende produto e quem vende serviço. Uhum. O que que seria uma estratégia legal, por exemplo, para quem tem instituto, cabeleireiro? Aí é um produto e serviço. Uhum. Uma das melhores coisas que essa pessoa pode fazer é ser conhecida na região. Porque, por exemplo, no meu caso, onde eu moro, no Espírito Santo, é um acoplado de cidades chamado Grande Vitória. Então, Vitória tem um tamanho bom, Vila Velha tem um tamanho bom, Cariacica tem um tamanho muito bom e a Serra tem um tamanho muito bom. Só que se você pegar de uma ponta até a outra, fica muito longe. Uhum. Então, eu sou cabeleireiro, eu vendo o quê? Serviço. Uma pessoa vai atravessar uma cidade inteira para vir até mim? Não, então a gente vai ter que definir qual é o raio que a Não, gente atende. No caso bacana. de produto e serviço. Sim, sim. Definiu esse... Trabalhar a comunidade, o que está mais próximo. Isso. O nome dessa estratégia se chama War, né? Por que War? War, guerra, né? Porque a Uhum. intenção é dominar. Na guerra, qual é a estratégia de guerra mais eficaz? Dominar primeiro pelo ar, depois pelo mar e depois pela terra. E nessa estratégia War, a pessoa sabe onde ela está, sabe o território dela, então ela vai primeiro dominar em 1 km, 2 km de distância, depois a frequência ficar muito alta, 3, 4, quer dizer que muita gente está vendo, o CPM começa a ficar muito caro, ou seja, o custo por 1.000 visualizações vai ficando muito caro, e o CTR acaba caindo. São métricas, né? Aí você percebe que está saturando, então você aumenta o raio, vai aumentando, vai aumentando. Vai chegar um momento que você vai entender, ó, é esse raio aqui, digamos que seja 10 km. Então, de agora em diante, a gente sabe que o nosso público vem até de 10 km para cá. Então precisa de um acompanhamento direto, tem que estar sempre Direto, acompanhando os frequente. Aí dados. você vai começar a deixar claro o que você oferece e por quê, em quais condições. Depois que você deixa claro, mostra que o serviço é bom. Depois que mostrou, mostra a prova social, porque a pessoa que pagou e aprovou esse serviço é a melhor propaganda que tem do mundo, assim. É verdade. Entende? Então, Ó, dica, pessoal, quem tem negócio, é. validação. E depois o cliente Testemunho. que pagou e gostou e deu prova social, ele merece ser um cliente VIP. Então ele tem que ter bônus, ele tem que ter um horário especial para ele. Ah, mas o fluxo é muito grande, eu não consigo. A gente precisa fazer isso. Para Porque um fazer cliente rodar. fiel, ele acaba fidelizando outros. Sim, sim. A indicação é muito bom, né? Muito. Dependendo do tipo de serviço, eu sempre vou atrás de uma indicação. Sempre peço. Dificilmente Por ali eu exemplo, vou... advogado. Sim. Tu vai colocar a causa da tua vida nas mãos de qualquer E de advogado? uma pessoa que perde sempre, por exemplo. Todo mundo pergunta isso, entende? Esse psicólogo é bom? Esse supermercado é bom? Esse shopping é muito lotado, ele é pouco lotado? Então é bom, mostra que é bom. Tem que mostrar.
tem que deixar bem definido, tem que fidelizar quem de fato tem aquela moral ali, né? Porque querendo ou não, a pessoa compra de você recorrentemente, te gera uma receita. Isso é LTV. Inclusive, o que mantém uma empresa com equity são clientes de LTV. Porque você pode largar aquele... Não largar, né? Aquele salão e abrir uma outra unidade e deixar bem conversado com eles. Olha, hoje eu tenho uma equipe bem estruturada para te receber. Eu vou ter que dar uma atenção um pouquinho maior na outra unidade que eu estou abrindo. Tem problema? Ah, não, gosto de fazer com você. Tudo bem. Então, vamos deixar nossos horários bem estruturados. E nesse horário que seria seu, eu vou atender outra pessoa. Tudo bem? Tudo bem. Então, você tem espaço para atender outras pessoas no horário que seria dela. Vai abrir o seu outro ponto. E quando você voltar, ela está ali te esperando. Olha só. Então, isso gera equity, porque a empresa vai começar a caminhar sozinha. Vai chegar um momento que a pessoa vai entender que você vai ter que cuidar da parte administrativa. Severo, a gente tem um quadro aqui, que é o Estilo em Cena com a Lúcia Helena, onde ela traz para nós códigos de vestir. Então é muito mais, muito além do que moda, mas sim presença e posicionamento pela imagem. Uma boa aposta, qual é? A roupa versátil, porque a roupa ela tem que te prestar um serviço. Aqui eu tenho a saia em tule, que colocamos um tênis e uma camisa em sarja, que também funciona como uma jaqueta. A saia de tule pode ser num tênis, numa rasteira, numa sapatilha, proposta tipo balé, fica muito legal. Agora nós colocamos um salto e um mobi em couro, definindo bem a cintura. Descontraindo a saia de tule com um tênis bem despojado, uma regata naquela proposta crochê, que é algo assim, a super tendência, e jaqueta. A jaqueta na proposta over, maxi, desestruturada. Agora é outro modelo de saia de tule, mais slim, plissado, que é um clássico. Arrojamos no tênis, bem divertido, a jaqueta numa sarja preta, confortável e um bordado para sair do lugar comum de total black. Retornando então aqui com o Severo. Severo, eu quero saber de ti, como que tu vê o futuro dessa comunicação digital para pequenas e médias empresas? Tem se tornado cada vez mais fácil. Por quê? Porque antigamente só quem tinha muito dinheiro conseguia anunciar. Atualmente nós temos meios e meios diversos. Como, por exemplo, o Pinterest hoje tem um Ads, o Google tem um Ads, o Facebook tem um Ads, o TikTok tem um Ads. E mesmo quem não queira usar o TikTok Ads, a entrega dele é muito alta. Temos inteligências artificiais que atendem igual ou até melhor que pessoas. Isso é um desafio, né, para a área de vocês. Exatamente. E qual o custo disso? Tudo muito barato. A pessoa consegue atualmente se comunicar com novos clientes, assim, disponibilizando, por exemplo, R$ 1.500 por mês, ela já consegue fazer um estrago, desde que faça da maneira correta. Sim. Entende? E claro que não vai fazer um grande milagre, mas se a pessoa tiver paciência para construir, essa comunicação tem se tornado cada vez mais democráticas e se a pessoa tiver uma boa linguagem, ela consegue competir, não com grandes empresas, porque eles vão ter mais recursos, mais estrutura, mas eles conseguem se colocar no nível bem competitivo. Porque acaba direcionando melhor, como tudo que tu falou aqui, né? Qualificando esse público. Bom, a gente está se encaminhando para o fim. Esse é o marketing em si, né? É um universo incrível, extenso. E todo mundo precisa, eu sempre digo assim, a gente está sempre vendendo alguma coisa, né? Ou é um produto, ou é se vendendo, ou é vendendo uma ideia. Então, o tráfego está aí para ser usado. Eu acho que, aliás, eu tenho certeza, a gente tem que aproveitar a tecnologia e quem não aproveita, fica para trás, né? E muito rápido. Porque pensa comigo, há um ano atrás não existia inteligência artificial igual se usa hoje. Só quem estava no meio, né? Hoje em dia, as pessoas na rua, todos conhecem pelo menos Gemini e GPT. Sim. Então... Às vezes não sabe usar da maneira correta, mas conhece e usa muito bem, até onde ela precisa, né? Então, o tempo passa pouco tempo e muita coisa muda. Então, quem não aproveitar o momento de agora pode acabar ficando muito para trás. Para finalizar, eu queria que tu desse uma dica, quero que tu dê uma dica prática para quem quer vender mais online. Posicionamento. Tu já deu várias, né? Mas assim, para o pessoal registrar.
posicionamento, clareza no produto, clareza no problema que você resolve de fato, conhecer bem o seu público para de fato resolver o que eles precisam e gerar valor. Gerar muito valor. Esses dias eu vi uma palestra que dizia assim, se o cara tem um Palio, nada contra, tá, gente? Eu também, meu carro é simples. Se a pessoa tem um Palio, é muito mais fácil a pessoa chegar para você e perguntar um monte de coisa sobre o Palio. Ah, tá, o pneu tá careca, tá em dia, tá, não sei o quê. É muito mais fácil. Agora, se você tem uma Ferrari, ninguém vai te perguntar sobre nada disso, porque você já, a própria marca impõe valor, agrega valor, e a pessoa que passa a ter uma Ferrari, ela é conhecida como alguém que também agrega valor. Então, agregar valor para a marca, pro serviço que você oferece, ele é muito importante. Incrível, incrível. Severo, muito obrigada pelas tuas dicas, por compartilhar a tua trajetória conosco. As redes sociais do Severo vai passar aqui para vocês seguirem, acompanhar o trabalho dele. Muito obrigada por hoje, Eu que viu? agradeço. E bem-vindo ao Rio Grande do Sul, né? Isso, obrigado. Eu estarei por aqui muitas outras vezes. Bacana. Quero também aproveitar para fazer um agradecimento especial para a REC Brasil, que é uma assessoria e consultoria empresarial especialista em renegociação tributária. Essa eu assino embaixo. Muito obrigada por hoje e até o próximo episódio.